Voltamos para o segundo bloco do programa Polêmica. Para você que ligou a TV agora, estamos com o superintendente do Fundecam, o professor universitário Rodrigo Lira. Rodrigo, falamos no primeiro bloco bastante sobre o Fundecam, sobre esse cenário econômico, sobre o nosso município. Agora vamos puxar uma outra vertente tão importante quanto, que é o nosso quantitativo de alunos universitários, né? Nós sabemos aí que com o advento de rede social, com o advento de vários mecanismos que são bons por um lado e ruins por outro. E a minha pergunta é muito direta. Com o advento da internet, com a facilidade de acesso a textos não tão qualificados como deveriam, o universitário está lendo menos? Está lendo menos, Cláudio. Infelizmente, a gente percebe que essa cultura, né, que a gente sempre teve, a gente é de uma cultura de não leitores, né, sempre foi. E agora, com essa praticidade, né, da internet, de textos prontos, resumos, a gente tem esse cenário, né? É importante a gente tentar reverter isso de alguma forma, porque sabemos a importância da leitura, quanto isso modifica a vida das pessoas em vários sentidos, em várias frentes. A pessoa passa a escrever melhor, a ter uma outra noção de vida a partir do momento em que ela consegue se expressar melhor, consegue compreender melhor, interpretar melhor as situações, os desafios da vida. Curioso, né? Falar sobre isso, que na Universidade Cândido Mendes, não estou fazendo campanha não, mas é um exemplo aqui para outras instituições e tal. A gente tem um projeto ousado, criado pela professora Edinalda, né? Pela brilhante professora Edinalda, junto com o nosso saudoso professor Sérgio Diniz. Literário, né? Exatamente. O professor Sérgio Diniz integrou inicialmente também o projeto Corpus Literário, que propõe uma leitura de um livro, fora dos livros técnicos das engenharias, da administração, por semestre. E é uma leitura avaliada. Então a gente percebe o desafio que a gente tem nessa proposta, que é ousada e que, de certa forma, enfrenta essa cultura da acomodação, da não leitura. Então, a gente tem percebido um resultado muito positivo, Cláudio, no tocante aos resultados desses alunos que passaram a ler livros ao longo da formação dele. Então, por exemplo, só te interrompendo, tem alunos que falam comigo que se não fosse esse projeto, não teria lido livro nenhum durante o ano. Exatamente. Você imagina um curso de Direito, por exemplo, tem 5 anos, ele se lê um a cada semestre, ele lê 10 livros. Aí você fala, pô, mas 10 livros são poucos livros? Sim, mas para quem não leria nenhum, leu 10 livros durante a formação do curso dele. Isso dá uma diferença muito grande. A gente tem, por exemplo, como resultado disso, os melhores resultados do ENAD, os melhores resultados no exame da ordem, que é um outro grande indicador, né? A gente tem aprovado muito, e os alunos, no final das contas, acabam percebendo. Olha, eu estou escrevendo muito melhor, eu estou interpretando muito melhor em função da leitura. E trazendo a leitura para áreas que, erroneamente, as pessoas pensavam que eram só técnicas. Né? O administrador está lendo, a administração financeira está lendo, o matemático está lendo, o contabilista está lendo. Agora, Rodrigo, voltando um pouquinho ao nosso cenário nacional, estadual, com reflexos no município. De 3 anos para cá, mais ou menos, depois daquelas manifestações de rua, começou a surgir um cenário novo político, um cenário também de punição, e de uma punição que até então era motivo de chacota. Colarinho branco não vai preso, o rico não vai preso, o branco não vai preso, o poderoso não vai preso. A coisa está mudando. Você, como cidadão, como professor universitário, qual a leitura que você faz desse novo momento? Ele é positivo, ele é negativo, ele é caça às bruxas, como é que é? Cláudio, a gente está vivendo também um momento sem precedentes na nossa história. A gente tem uma gramática política cunhada em elementos como clientelismo, né, como corporativismo, que está na base dessas relações políticas, né? Isso é histórico, mas a gente percebe uma mudança em função de uma atuação mais efetiva aí de algumas instituições, né, como Polícia Federal, o próprio Judiciário, Ministério Público e tal. É difícil a gente prever. Eu mesmo, como cientista político, né, além de ser administrador, eu tenho estudado muito questões locais, governança local, e muitas pessoas as pessoas fazem essas perguntas para a gente, né?
com relação ao cenário político. É um cenário nebuloso. De certa forma, a gente sofre economicamente, hoje, em função dessa crise política. Quer dizer, crise política é sinal de instabilidade. Então, dificilmente você vai acreditar, um país tem credibilidade se ele está instável politicamente. Principalmente no ponto econômico, que destrói qualquer presidente, né? Exato. Então, essa grande crise que a gente vive no passado recente, uns 2 anos para cá, você vê o PIB, né? O IBGE divulgou há uma semana atrás. Então, essa retração de 2 anos, sem precedente na história brasileira, é em grande medida fruto dessa instabilidade política. Agora, não tem saída. Se quiser resolver, obviamente, como é uma gramática política, é algo cultural, dificilmente você resolve dessa maneira, né? Mais uma vez, a saída principal seria a educação. A gente vê muitas ações do governo federal mesmo, voltado para educação superior. Então é FIES, ProUni. Arruma a sala, mas deixa a cozinha suja, né? Exato. Não, a base, né? Quer dizer, a base é fundamental. Então já passou da hora da gente pensar na base. Quer dizer, esse cenário crítico faz até com que alguns célebres políticos, né, Cristóvão Buarque, por exemplo, fez uma proposta alguns anos atrás da federalização do ensino básico. Quer dizer, a gente vê que quando existem algumas escolas federais, os IFES são bem conceituados, são bem avaliados, né? O Colégio Pedro II, por exemplo, que é federal, funcionam bem, tem bons resultados. Agora, no nosso modelo federativo, boa parte das ações que são de responsabilidade também do governo federal, elas são executadas no âmbito local, né, no município. E aí, nessa delegação, nesse processo de descentralização, a gente tem alguns problemas, né? O âmbito local, apesar dele ter essa vocação de entender as demandas particulares da sua cidade, mas é também um local onde acontece de uma maneira mais premente aquelas gramáticas que eu acabei de falar, o clientelismo, aquelas relações. Então, nem sempre a coisa funciona bem. Sem contar, Rodrigo, que existem projetos deixados por outras administrações que, dependendo da visão política do novo prefeito, eles são completamente exterminados. Se começa de novo, se perde dinheiro, se perde investimento, as pessoas sofrem esse problema. Mas tem uma outra questão que eu gostaria de saber de você. As parcerias público-privadas. Nós sabemos aí da crise dos governos, nós sabemos que há situações que, na maioria delas, precisa de uma licitação, precisa de um tempo para poder a prefeitura adquirir, a prefeitura comprar, e as políticas público-privadas, a participação do setor privado doando, ajudando, tem sido bem visto no Brasil. Você concorda, não concorda? O que você acha? A gente tem que ter uma... Eu concordo em parceria, concordo no papel das empresas, no aspecto governamental, mas com um olhar reflexivo, com um certo cuidado, né? Porque a gente não pode esquecer que a empresa, o objetivo principal dela é financeiro, né? Então, por que ela doa para uma campanha, né? Isso é um problema sério que a gente vive, a gente tem visto aí os problemas com as Olimpíadas, né? O prefeito do Rio, Eduardo Paes, fez várias parcerias público-privadas nesse sentido de tocar as obras das Olimpíadas. Qual o interesse que pode estar por trás disso? E a gente tem visto aí algumas consequências negativas, ruins para a cidade, superfaturamento e tudo isso é complicado. Então a gente tem que olhar com cuidado com essas parcerias público-privadas, né? Porque a gente não pode esquecer disso. A gente tem o governo João Dória agora em São Paulo, né? Tá fazendo um sucesso aí nas redes sociais, falando das parcerias, mas a parceria ela é sempre bem-vinda. E precisa saber, eu acho que é importante saber se aquele doador ele não vai depois ser um licitado, né? Dentro Exato. de um governo se ele vai cobrar fatura. Vai cobrar fatura com relação a isso. Exatamente. Rodrigo, o Fundecam hoje, quais são os seus primeiros, quais foram as primeiras ações que já mostraram, em tese, algum resultado que possa ser apresentado para a nossa população? Primeiro, um levantamento, um diagnóstico do cenário, né? Que tudo é muito nebuloso, a gente não tem sistemática em que a gente possa identificar de imediato os números. Então, foi um trabalho árduo, né? Para a gente garimpar todas essas informações, reunir tudo num relatório consolidado. E a partir daí a gente definiu algumas frentes importantes. A primeira delas, obviamente, é a repatriação de parte dessa dívida
E então a gente montou uma força-tarefa lá em parceria com a Controladoria, com a Procuradoria, para tentar repatriar parte desse patrimônio aí do governo local que foi tá parcialmente perdido, né? E outras frentes é tentar transformar o Fundecam, já que a gente tem escassez de recursos hoje, de banco, de uma instituição, né, de crédito direto, para uma instituição de consultoria de negócios e empreendedorismo. Então, nesse quesito, a gente tem duas frentes importantes e de imediato a gente estou anunciando aqui em primeira mão. A primeira é a reformulação do projeto do microcrédito. A gente vai continuar emprestando para o pequeno empreendedor, mas um crédito orientado de uma maneira, com uma parceria com as universidades. A gente vai pegar profissionais da área de administração, de engenharia de produção, que trabalham a gestão, que conhecem gestão, para orientar esse pequeno empreendedor que pega o crédito no Fundecam. Essa é a primeira frente. A gente vai reformular esse programa dentro dessa perspectiva do desenvolvimento endógeno, valorizando o nosso pequeno empreendedor e tentando estimulá-lo para que ele cresça, para que ele possa gerar mais empregos na nossa cidade. Uma outra frente, também fomentando o empreendedorismo local, em parceria com as universidades, com o Parque Tecnológico de Campos, com a Tec Campos, com o Sebrae. Semana passada eu tive com o Gilberto lá, a gente já fechou essa parceria. É desenvolver, promover a primeira Copa Empreendedora de Campos. É um nome provisório ainda, mas vai ser algo do tipo. Qual o objetivo? É um campeonato de planos de negócio na cidade. Você tem várias instituições de cima, lá na Cândido Mendes, por exemplo, o TCC dos alunos de administração são planos de negócio. Quer dizer, o aluno, ele termina, ao invés de fazer aquela tradicional monografia, ele tem essa possibilidade de escolher um plano de negócio, que é um planejamento integrado de um determinado empreendimento, justamente para você minimizar as possibilidades de insucesso, caso ele venha a ser efetivado. Então você tem essa informação valiosa na academia, que é subaproveitada pelo empresariado, pela cidade. É até uma forma de contenção de danos futuros, né? Sim. Então, eu acredito, né, que tenham muitos empresários querendo saber de bons investimentos para poder investir. E, por outro lado, você tem a universidade gerando conhecimento de qualidade e com potencial de dar certo no mercado. E nós temos algumas experiências boas nesse sentido lá, de planos de negócios que viraram empreendimentos, mas assim, com os nossos próprios esforços da universidade. Agora, você imagina se a gente trabalha de maneira integrada com esse objetivo, de gerar esse desenvolvimento. Então, a Copa Empreendedora é um campeonato de planos de negócio e a culminância desse projeto é exatamente a apresentação desses projetos, dos melhores projetos, para um grupo de empresários, não só empresários daqui, empresários de fora, mas que tenham interesse em desenvolver esses projetos em Campos, investidores anjos, são aqueles investidores de risco, e esses planos de negócio não só do segmento tradicional, mas de startups também, pequenas empresas de tecnologia com potencial de desenvolvimento. As melhores empresas, os melhores planos podem ser incubados na Tec Campos, que é uma incubadora tecnológica, uma incubadora de empresas. Então, são duas grandes frentes. Revitalização do microcrédito, dando um passo à frente com essa consultoria especializada. E segundo, desenvolver empreendedorismo já latente nas universidades, tentar trazer isso para que vire realidade. Rodrigo, uma questão que eu acho muito importante ser colocada, estão cobrando, assim, na minha opinião, ainda de forma exagerada, um resultado rápido da gestão do Rafael. Você agora é integrante do governo. Essa cobrança seria menor se nós não estivéssemos diante de uma crise empregatícia nacional com reflexo nos estados, no município? Como é que você faz essa leitura? Sim, Cláudio, exatamente. A gente sofre aqui efeitos de duas crises principais, né? A primeira, diretamente a crise do petróleo, quer dizer, o barril do petróleo caiu para menos da metade do valor que já se chegou nos áureos tempos, e isso é sinônimo de diminuição dos repasses de royalties e participações especiais para os municípios, né? Então, desculpe te interromper, o próprio Felipe Quintanilha colocou que eles vibraram em fevereiro de ter tido uma arrecadação sem a participação especial só de royalties 35 milhões. O governo passado teve 115 milhões na mesma época. Na mesma época, pois é, você vê a diferença, né?
A professora Rosélia Piquet, né, ela tem um livro com alguns professores lá que chama Royalties, Petróleo e Região, o desafio da abundância. Né? Quer dizer, a abundância de recursos também é um desafio. Sim. Porque isso acaba gerando outros problemas, né? Acomodação, por exemplo. Né? Você tem muito recurso e acaba negligenciando outros aspectos. Né? Isso faz parte, de certa maneira, dessa herança negativa que a gente recebeu agora. Então, a primeira grande crise é essa, e a segunda é a crise econômica nacional, que também tem grandes reflexos na cidade. Hoje mesmo, né, a gente tem falando hoje aqui, mas eu não sei quando vai ser exibido. Atualmente. A gente vai ter tem um encontro com a CDL. A CDL está chamando o Rafael. Sim. E a gente vai participar para trocar ideia. A gente precisa dessas parcerias, né, de ouvir. O Rafael deixa sempre isso muito claro, né? A importância de ouvir os atores da sociedade e levar isso em consideração no nosso planejamento, nas nossas ações. E essa semana vai ser com a CDL, a gente vai ouvi-los. E o diagnóstico importante que eles têm é exatamente o diagnóstico local, em relação à questão dos comércios, das empresas locais, que estão fechando. Algumas empresas tradicionais, que desenvolviam suas atividades aqui há muitos anos, né, por gerações, vêm enfrentando dificuldades, vêm fechando as portas. Então a gente precisa procurar alternativa para isso. Beleza, estamos aqui com Rodrigo Lira, vamos ao intervalo e já voltamos.